Acredite ou não, mas o Alasca tem 3 títulos únicos. Este estado incrível não é apenas o maior do CIRI. Ele também é o estado mais ao norte, leste e oeste do país. Sua localização ártica o torna o estado mais ao norte, onde paisagens geladas dominam e a vida selvagem prospera em uma beleza severa. Mas isso não é tudo. O Alasca se estende até o Oceano Pacífico, o que lhe confere o título de estado mais a oeste. Você pode se surpreender ao saber que parte do Alasca, na verdade, cruza o meridiano 180, colocando essa parte do estado no hemisfério oriental. Devido a essa interessante situação geográfica, o Alasca também merece o título de estado mais a leste dos Iowa. Isso significa que, se medirmos a partir do continente, o Alasca se estende por todo o globo, tornando-se uma parte verdadeiramente única da América. Incrível, não é? Você não vai acreditar nas mudanças revolucionárias que transformaram os escritórios para sempre. O sistema de escritório-ação, introduzido na década de 1960, marcou um ponto de virada no design e na dinâmica dos ambientes de trabalho. Antes dessa transformação, os escritórios eram frequentemente caracterizados por paredes de cubículos sem inspiração, que limitavam a interação e sufocavam a criatividade. Esse sistema inovador incentivou um layout mais aberto, promovendo a comunicação e a colaboração entre os funcionários. Imagine um espaço de trabalho onde as mesas eram móveis, permitindo que as equipes reorganizassem seu ambiente para uma criatividade ideal. Áreas comunitárias surgiram como locais populares para brainstorming, tornando o trabalho menos isolado e mais como um esforço coletivo. A ênfase na personalização deu aos trabalhadores uma sensação de propriedade sobre seus espaços, contribuindo para uma atmosfera de trabalho mais agradável. À medida que os escritórios modernos de hoje apresentam lounges estilosos e áreas de trabalho colaborativas, podemos rastrear essa evolução de volta à influência significativa do sistema de escritório-ação. A mudança de cubículos monótonos para espaços dinâmicos e envolventes mudou fundamentalmente a forma como interagimos no trabalho, destacando a importância do ambiente para fomentar o pensamento inovador. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um espaço de escritório vibrante, lembre-se do salto à frente inspirado por esse conceito de escritório inovador. Você consegue imaginar prédios iluminados que iluminam as cidades? Fachadas de LED, como o impressionante Samsung OmniTube e Soul, estão mudando nossa percepção dos espaços comerciais. Essas telas modernas não servem apenas para embelezar. Elas criam uma atmosfera envolvente que chama a atenção. Um exemplo brilhante é o centro Starfield COEX, na Coreia do Sul, onde essas instalações brilhantes atraem multidões, exibindo efeitos visuais incríveis que podem mudar o clima de toda essa área. Imagine caminhar por um shopping ou uma feira, cercado por cores vibrantes e padrões dinâmicos que mudam conforme você se move. Essa tecnologia não é apenas um prazer visual. Ela intensifica a narrativa da marca e cria experiências inesquecíveis para os visitantes. À medida que as cidades se desenvolvem e crescem, veremos mais dessas magníficas fachadas de LED iluminando nossas paisagens urbanas. O futuro parece brilhante, literalmente. Você sabia que o albatroz errante pode voar 7.456 milhas? Essa incrível ave, famosa por suas asas que podem chegar a 3,6 metros, detém o recorde de voo mais longo sem parar. Imagine como é ficar planando no céu por dias sem pousar. Essas magníficas aves marinhas conseguem percorrer grandes distâncias pelos oceanos, usando uma técnica chamada deslizamento dinâmico, que as ajuda a aproveitar as correntes de ar. Essa habilidade permite que elas planem por horas, gastando pouca energia. O albatroz errante frequentemente passa meses voando sobre o Oceano Austral em busca de alimento, como lulas e peixes, e pode percorrer milhares de milhas sem bater as asas. A combinação de sua aerodinâmica e a capacidade de ler o vento faz delas viajantes excepcionais no ar. Se você já sonhou com a liberdade de voar, imagine um albatroz errante deslizando sem esforço sobre as ondas, cobrindo distâncias que a maioria de nós só pode sonhar. A natureza não é incrível? Porque os samurais tinham hábitos únicos no banheiro. Essa antiga classe de guerreiros tinha uma abordagem interessante para manter a prontidão, mesmo nos momentos mais pessoais. Desde cedo, os samurais eram ensinados a usar o banheiro com uma perna fora das calças.
Essa prática incomum estava relacionada à necessidade de estar preparado para ataques repentinos, demonstrando sua constante atenção e mobilidade. Os samurais viveram em uma época em que o perigo podia surgir a qualquer momento, então não podiam se arriscar, nem mesmo no banheiro. Imagine ter que estar sempre alerta, mesmo em uma situação tão pessoal. O treinamento rigoroso deles abrangia não apenas a arte da luta e a estratégia, mas todos os aspectos da vida cotidiana. Essa visão sobre a cultura samurai mostra o quanto eles valorizavam a prontidão e a disciplina. É interessante pensar em como esses hábitos práticos moldaram suas lendas e histórias ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você pensar nos samurais, não se esqueça não apenas de suas espadas e armaduras, mas também de sua abordagem única para necessidades simples da vida. Você sabia que Hollywood tem uma reviravolta inesperada? O termo Hollywood parece ser uma mistura do sagrado com o cinematográfico, despertando curiosidade e imaginação. Pode ser um jogo de palavras divertido, unindo a ideia de Hollywood, o coração da indústria do cinema, com algo mais espiritual ou divino. Esse nome único pode evocar a imagem de um lugar onde os filmes são feitos não apenas para entretenimento, mas também para um propósito maior ou uma lição moral. Imagine um festival de cinema em uma cidade mística, celebrando filmes que elevam o espírito ou inspiram admiração. Com o crescimento de narrativas independentes e significativas, a ideia de Hollywood pode representar uma nova onda de expressão criativa que valoriza a profundidade em vez do brilho. O que você acha? Chegou a hora de histórias que inspiram e iluminam, envoltas em um nome que sugere algo maior. Um fato interessante sobre buracos nas estradas. A palavra buraco é, na verdade, um mal-entendido linguístico que vem do inglês médio. Antigamente, pot significava buraco. Então, quando dizemos buraco na estrada, na verdade estamos dizendo buraco, buraco. Isso significa que toda vez que reclamamos desses irritantes crateras nas estradas, estamos usando uma expressão um pouco redundante. Você consegue imaginar a confusão se outras palavras fossem assim? Felizmente, buracos nas estradas não são apenas palavras. Eles afetam nosso dia a dia. Eles se formam quando a água entra nas fendas do asfalto, depois congela e se expande no frio, criando depressões quando descongelam. A ironia do termo destaca como nossa língua evolui, mas permanece fiel às suas raízes, deixando-nos expressões estranhas para refletir sempre que encontramos uma estrada esburacada. Você pode se surpreender. Uma mulher espiã salvou a situação. Christina Granville, nascida como Maria Cristina Janina Scarbeck, deixou uma marca significativa como espiã britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi a primeira mulher a trabalhar no Serviço de Operações Especiais da Grã-Bretanha, onde participou de missões ousadas relacionadas ao contrabando de armas e à coleta de informações de inteligência. Uma de suas fugas mais emocionantes aconteceu quando ela enganou a Gestapo, fingindo estar doente de tuberculose. Um ato corajoso que demonstrou sua rápida reação e bravura. O próprio Winston Churchill a chamava de sua espiã favorita, destacando seu papel importante nos esforços de guerra. As ações audaciosas de Granville não apenas ajudaram na luta contra a Alemanha nazista, mas também desafiaram as normas de gênero tradicionais no campo da espionagem. Seu legado inspira muitos, provando que coragem e habilidade não dependem de gênero. Quem poderia imaginar que uma espiã poderia mudar nossa percepção dos papéis femininos na história? Conheça o hercúleo, o campeão entre os insetos. Este incrível besouro pode pesar até 135 gramas, o que é aproximadamente o peso de um gatinho pequeno. Eles podem crescer até impressionantes 17 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores insetos da Terra. Geralmente são encontrados nas florestas tropicais da América do Sul e Central. Os hercúleos não são apenas pesados, mas também têm uma aparência vibrante. Seu corpo preto brilhante é adornado com listras amarelas ou verdes. É interessante como eles usam sua força. Os machos adultos utilizam seu tamanho e poderosos chifres para lutar pelas fêmeas, mostrando sua força em um duelo dramático. Embora possam parecer assustadores, os hercúleos são inofensivos para os humanos. Sua dieta é composta principalmente de frutas e seiva de árvores, tornando-os participantes importantes em seu ecossistema. Com seus tamanhos impressionantes e comportamento intrigante, os hercúleos despertam interesse e admiração tanto em amantes de insetos quanto em observadores casuais. Como um inseto tão incrível conseguiu evoluir para tamanhos tão colossais?
Você consegue imaginar que filmes de terror podem ser tão lucrativos? O filme de 2007, Atividade Paranormal, chocou a indústria cinematográfica, tornando-se a produção mais rentável de todos os tempos. Com um orçamento de apenas cerca de $15 mil, esse thriller sobrenatural arrecadou mais de $193 milhões em todo o mundo. Um retorno sobre o investimento impressionante. O sucesso do filme mostrou a todos que, com criatividade e marketing inteligente, filmes de baixo orçamento podem competir com grandes blockbusters. Ele se baseou na tensão e na atmosfera, em vez de efeitos especiais caros, o que ressoou com o público que ansiava por verdadeiros sustos. Atividade Paranormal também deu início a um subgênero de filmes de terror, com filmagens encontradas, inspirando muitos cineastas iniciantes a pegar a câmera e compartilhar suas histórias únicas. Sua influência na indústria do cinema é inegável, provando que, às vezes, menos é realmente mais. O que você acha que faz esses filmes ressoarem tanto com o público? Você sabia que a Itália já teve um rei cruel? Antigamente, a região que hoje chamamos de Itália era conhecida como Akragas, sob o domínio do infame rei Falaris. Falaris não era um governante comum, ele era famoso por sua extrema crueldade. Seu governo era marcado por punições horríveis, que ele usava para instigar medo em seus súditos. As pessoas temiam o que poderia acontecer se ousassem se rebelar contra ele ou cometer até mesmo um pequeno crime. Falaris acreditava que controlar seu reino através do terror era a melhor maneira de manter o poder. Seus métodos incluíam punições bárbaras, como o uso de um touro de bronze para execuções, onde as pessoas eram trancadas dentro e expostas a intenso calor. Essa tática horrenda foi criada para enviar uma mensagem assustadora a todos que pensassem em desobedecer. O legado de Falaris serve como um lembrete claro de como o poder absoluto pode transformar a liderança em tirania. O que você acha que os métodos dele causaram na sociedade da época? Surpreendentemente, é um fato que a TV Realidade começou em 1973. No início dos anos 70, um programa inovador chamado Uma Família Americana estreou, mudando para sempre a televisão. Esta série foi o primeiro programa de TV Realidade nos Estados Unidos, convidando os espectadores para conhecer a vida privada da família Loud, que morava em Santa Bárbara, Califórnia. Ao longo de 12 episódios, o programa ofereceu um olhar sem precedentes sobre suas rotinas diárias, desafios pessoais e relacionamentos, tudo sem um roteiro. Os Louds enfrentaram alegrias e dificuldades, desde dilemas de paternidade até as dinâmicas das conversas familiares, permitindo que o público se conectasse profundamente com sua história. Essa abordagem inovadora de contar histórias ressoou com os espectadores e marcou o início de um novo gênero. Imagine se seus programas de realidade favoritos nunca tivessem existido. Uma Família Americana não apenas entreteve, mas também gerou discussões sobre a vida familiar e relacionamentos, influenciando a perspectiva da sociedade junto com seu valor de entretenimento. À medida que espectadores e críticos se envolveram com esse novo formato, ficou claro que a TV Realidade era mais do que uma moda passageira. Era o começo de um gênero expansivo que continua a moldar nosso cenário de entretenimento hoje. Você sabia que o cálcio é um elemento poderoso para os ossos? 99% do cálcio no corpo humano está armazenado em nossos ossos e dentes. Esse mineral importante não é apenas um elemento construtivo, ele fornece o suporte necessário, ajudando a manter nossos esqueletos fortes e saudáveis. Sem cálcio, nossos ossos podem se tornar fracos e quebradiços, levando a doenças como a osteoporose. Mas o cálcio não fica parado. Ele desempenha um papel fundamental no funcionamento do nosso corpo todos os dias. Por exemplo, ele é necessário para a transmissão de impulsos nervosos, permitindo que nosso cérebro se comunique com os músculos, para que possamos nos mover e reagir. Quando contraímos os músculos, os íons de cálcio iniciam uma reação em cadeia que nos permite nos mover. Para garantir uma quantidade suficiente de cálcio, é importante incluir laticínios, vegetais folhosos e alimentos enriquecidos na sua dieta. Então você está recebendo sua dose diária desse mineral incrível. Você sabia que os elefantes fazem funerais para seus mortos? Quando um elefante morre, algo incrível acontece no grupo.
Esses animais inteligentes e sociais mostram uma profunda conexão emocional, demonstrando que entendem a seriedade da perda. O grupo frequentemente se reúne em torno do elefante falecido, às vezes cobrindo o corpo com pedras e vegetação como sinal de respeito. Eles ficam em luto, lembrando de seu amigo, muitas vezes por horas ou até dias. Esse comportamento destaca sua sensibilidade e fortes laços familiares. Os elefantes podem tocar os ossos ou a tromba do falecido, o que parece expressar sua dor. Quando finalmente se afastam, fica no ar uma sensação de perda. Esse ritual fascinante nos faz refletir. Até que ponto essas criaturas majestosas compreendem sua vida e morte? Prepare-se para a novidade do capacete K9. Este capacete inovador, desenvolvido especialmente para cães que trabalham em condições perigosas, como na polícia ou no exército, muda nossa visão sobre a segurança dos animais. O primeiro modelo, conhecido como Trident M1, utiliza tecnologias avançadas de impressão 3D, garantindo um ajuste perfeito e proteção extra para nossos heróis peludos. Assim como os capacetes humanos protegem seus usuários, o capacete K9 foi criado para evitar possíveis ferimentos durante a execução de tarefas importantes. Esses cães de trabalho frequentemente enfrentam situações difíceis, e o capacete K9 oferece o nível de segurança necessário. Imagine um cão policial na linha de frente, usando esse equipamento com confiança, protegendo seu parceiro. Com essa tecnologia revolucionária, nossos fiéis companheiros podem atuar em ambientes perigosos com mais proteção do que nunca. Não é incrível ver como as inovações ajudam a manter a segurança de nossos amigos de quatro patas? Vamos desvendar a verdade sobre a gravidade em Marte. A baixa gravidade em Marte afeta o movimento dos líquidos no corpo, o que pode mudar a forma como os astronautas realizam atividades diárias, como caminhar e dormir. Na Terra, a gravidade ajuda a manter o sangue e outros líquidos em seus lugares. Mas em Marte, onde a gravidade é apenas cerca de 38% da terrestre, tudo pode se mover de maneira inesperada. Para os astronautas, isso pode significar que seus corpos podem não funcionar da mesma forma após longos períodos no planeta vermelho. Compreender essas mudanças é essencial para manter a saúde dos astronautas durante suas missões. Cientistas estão estudando como a baixa gravidade nos afeta para desenvolver estratégias que ajudem os astronautas a se adaptarem. Esses conhecimentos são importantes não apenas para viagens espaciais. Eles também oferecem insights sobre a saúde humana na Terra. Como podemos nos preparar para esses desafios únicos? Você sabia que em Hong Kong existe um museu de memes? O mundo da cultura digital deu uma reviravolta interessante com a abertura do primeiro museu do mundo, totalmente dedicado aos memes, resultado da colaboração da popular plataforma 9gag e do shopping K1 Art Mall. Este museu único celebra a natureza divertida e entretenedora dos memes, mostrando seu impacto significativo em nossas interações online e na sociedade como um todo. Os visitantes podem conhecer mais de 100 memes diferentes, apresentados em vários formatos, incluindo imagens vibrantes, figuras 3D elaboradas e até realidades aumentadas interativas. Imagine entrar em um espaço onde o humor se transforma em arte e você pode interagir com conteúdo divertido e relevante que reflete nossa experiência contemporânea. Este museu de memes não apenas oferece uma visão sobre a explosão criativa na internet, mas também lembra como os memes influenciam discussões sobre temas que vão da política à cultura pop. É uma nova perspectiva sobre como percebemos arte e entretenimento na era digital. Então, você está pronto para explorar o mundo dos memes de uma maneira nova? As viagens deram um grande passo em 1952, com a chegada dos jatos. O primeiro voo comercial em um jato foi um momento revolucionário na história da aviação. Voando de Londres a Joanesburgo, o avião de passageiros British de Havilland Comet subiu aos céus, mudando a forma como as pessoas viajavam longas distâncias. Antes, os voos eram principalmente acessíveis apenas para militares e pessoas ricas. O Comet foi projetado para velocidade e conforto, permitindo que os passageiros desfrutassem de voos mais suaves em grandes altitudes. Ele podia voar mais rápido do que qualquer avião com hélice, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Essa inovação deu início à era das viagens aéreas em massa, abrindo o mundo para inúmeros exploradores, empresários e turistas. O impacto foi enorme. Em breve, companhias aéreas ao redor do mundo começaram a adotar tecnologias a jato, levando à concorrência, redução de preços e maior acessibilidade. Embora o Comet tenha enfrentado alguns problemas iniciais, seu legado vive nos aviões modernos.
Você consegue imaginar um mundo sem essa incrível viagem pelos céus? Quando os animais caem do céu. Tornados de água, esses incríveis colunas giratórias de ar sobre a água, às vezes podem causar eventos estranhos e incríveis. Esses ventos em espiral podem levantar pequenos seres marinhos, como peixes, camarões ou até mesmo águas-vivas, para o ar, e depois soltá-los em outro lugar, muitas vezes longe de suas casas. Imagine um dia ensolarado na praia, quando de repente peixes começam a cair na areia. Embora isso possa parecer uma cena de um filme estranho, é um fenômeno real que surpreende muitas pessoas. Tornados de água se formam em certas condições climáticas, geralmente quando o ar quente e o ar frio interagem sobre um corpo d'água. Quando uma poderosa corrente ascendente de um tornado de água captura a vida marinha pequena, ela pode ser transportada por grandes distâncias antes que a gravidade faça efeito. Para aqueles que têm a sorte de testemunhar tal evento, isso certamente provoca uma mistura de emoção e curiosidade. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado de água, pense no que pode cair do céu. Por que os Grammys não são entregues no palco? Você pode se surpreender ao saber que as estatuetas brilhantes entregues no Grammy são, na verdade, réplicas. A emoção atinge seu pico quando os vencedores são anunciados, mas os prêmios reais são feitos depois, para que cada um seja gravado com o nome do vencedor e sua categoria. Esse método garante que as estatuetas finais reflitam o orgulho e a honra de receber um prêmio tão prestigiado. Após o evento, os verdadeiros Grammys são cuidadosamente produzidos para que os artistas possam receber uma estatueta personalizada, que poderão guardar para sempre. Esse processo também evita erros de última hora ou problemas logísticos durante a transmissão ao vivo. Portanto, em vez de receber um Grammy oficial no palco, os vencedores seguram uma réplica, criando um momento único, eternizado no tempo. Fãs e artistas apreciam essa abordagem cuidadosa, pois ela adiciona elegância e drama à cerimônia. Na próxima vez que você assistir ao Grammy, lembre-se de que esses prêmios brilhantes são apenas uma prévia de algo ainda mais especial que aguarda os vencedores. Você sabia que Freddie Mercury nasceu em Zanzibar? Freddie Mercury, o lendário vocalista da banda de rock Queen, começou sua vida na bela ilha de Zanzibar, que hoje faz parte da Tanzânia, no dia 5 de setembro de 1946. Esse lugar vibrante, conhecido por sua rica cultura e lindas praias, influenciou seus primeiros anos. Ele passou a infância em Zanzibar, antes de sua família se mudar para a Índia para escapar dos conflitos políticos da época. Foi na Índia que ele estudou em um prestigiado internato, onde descobriu seu amor pela música. Crescendo em um ambiente tão diverso, ele se mudou para a Inglaterra na adolescência em busca de novas oportunidades. Essa mudança foi um ponto de virada em sua vida, permitindo que ele iniciasse uma carreira que o levaria à fama internacional. A combinação única de influências de diferentes culturas ajudou a moldar seu estilo inconfundível, tornando-o uma das figuras mais icônicas da história da música. Não é surpreendente que um artista tão famoso tenha raízes que refletem várias tradições culturais? Você pode se surpreender. Crepúsculo foi rejeitado 14 vezes. Stephenie Meyer enfrentou muitas dificuldades antes que sua famosa história de vampiros conquistasse o mundo. Inicialmente, seu manuscrito foi recusado 14 vezes por diferentes editoras, o que a deixou insegura sobre seu trabalho. Em vez de desistir, Meyer mostrou uma incrível determinação e continuou acreditando em sua obra. Quando Crepúsculo finalmente encontrou uma editora, tornou-se um sucesso enorme, conquistando o coração de milhões e se tornando um fenômeno cultural. Essa trajetória destaca o quão imprevisível pode ser o sucesso no mundo editorial. Muitos autores enfrentam rejeições, mas a história de Meyer serve como um lembrete inspirador de que a persistência pode levar à realização dos seus sonhos. Então, da próxima vez que você ouvir um não, lembre-se de quão perto você pode estar de um grande avanço. O que salvou a famosa Catedral da Destruição? No século XIX, a magnífica catedral estava ameaçada de demolição devido ao abandono prolongado. Felizmente, graças a Sir Benjamin Lee Guinness, herdeiro da cervejaria Guinness, este edifício histórico foi cuidadosamente restaurado na década de 1800. Guinness reconheceu o valor cultural da catedral e tomou medidas para preservá-la para as futuras gerações. Hoje, os visitantes da catedral podem explorar um moderno centro de visitantes e um museu que contam a fascinante história do rico patrimônio da Irlanda.
Ao caminhar por sua impressionante arquitetura, é possível sentir o eco do tempo e do legado que formou a nação. A catedral agora é não apenas um local de culto, mas também um vibrante ponto cultural que atrai pessoas de todo o mundo. Sua restauração destaca a importância de valorizar e proteger nossos monumentos históricos. Portanto, se você é um amante da história ou apenas curioso sobre o passado da Irlanda, esta catedral oferece um vislumbre da alma da nação. Prepare-se para se surpreender com o mistério do dinheiro do Monopoly. Você sabia que em um ano é impresso mais dinheiro do Monopoly do que toda a moeda real do mundo? É verdade. As notas coloridas desse jogo de tabuleiro favorito superam em muito a quantidade de dinheiro que as pessoas usam no dia a dia. Esse fato fascinante nos faz refletir sobre o que realmente é o dinheiro. No jogo, os jogadores usam essas notas falsas para comprar propriedades e construir impérios sem sair da mesa, criando um mundo onde a riqueza é apenas uma ideia divertida. Mas quando olhamos para além do jogo, a moeda real representa valor e trabalho, moldando economias e vidas. Então, por que parece que há tanto dinheiro do Monopoly? Isso levanta a questão de como percebemos a riqueza, o jogo e o significado do sucesso. Não é interessante como um jogo simples pode nos fazer pensar sobre ideias tão grandes. Acredite ou não, Napoleão era mais baixo do que você pensa. O debate sobre a altura de Napoleão Bonaparte confunde historiadores há muitos anos, frequentemente fazendo as pessoas acreditarem que ele era bastante baixo. No entanto, esse mal-entendido está ligado às diferenças nos sistemas de medidas usados na França e na Grã-Bretanha em sua época. Embora os relatos franceses indicassem que Napoleão tinha 1,57 metro, essa medida era em pés franceses, que são mais longos do que os britânicos. Ao converter, sua altura seria cerca de 1,68 metro, que era a média para sua época. Essa discussão contínua mostra como a política e o orgulho nacional podem influenciar as narrativas históricas. Tanto britânicos quanto franceses desempenharam seu papel na formação da imagem de Napoleão, enfatizando ou omitindo fatos de acordo com seus interesses. O resultado? Um mito persistente sobre sua altura, que continua a fascinar nossa imaginação até hoje. Quantas outras figuras históricas estão cercadas por mistérios semelhantes? O que torna o cacapo tão encantador? Essa ave única, também conhecida como papagaio salada, é um orgulho da Nova Zelândia. Sendo o papagaio mais pesado do mundo, o cacapo pode pesar até 4 quilos. Apesar de seu tamanho, essa criatura incrível leva uma vida principalmente noturna, preferindo estar ativa após o pôr do sol. Com suas penas verdes vibrantes, que lembram a folhagem exuberante de seu lar florestal, o cacapo é tanto adorável quanto difícil de avistar. Infelizmente, essa espécie incrível enfrenta sérias ameaças, incluindo a perda de habitat e a predação por espécies introduzidas. Estão sendo feitos esforços para proteger essas aves impressionantes, e equipes trabalham para monitorar e reproduzir o cacapo em condições seguras. Esse querido aviário simboliza a importância de preservar nossa fauna única. Como podemos ajudar a garantir um futuro brilhante para o cacapo? Você sabe o que é o cruzamento de caibisonte? É um animal único, resultado da combinação do caibisonte com outras espécies, geralmente chamado de búfalo. Esses cruzamentos herdam características dos pais, o que os torna interessantes de se observar. O caibisonte vem de regiões específicas, onde se adapta bem a diferentes condições, e ao cruzar com outras espécies, muitas vezes, resulta em um animal forte e versátil, capaz de se adaptar a diversos habitats. Os búfalos são geralmente caracterizados por um corpo robusto e um temperamento calmo, o que os torna valiosos na agricultura. Eles não apenas ajudam na agricultura, mas também contribuem para a manutenção do ecossistema, preservando a terra e promovendo a biodiversidade. Então, da próxima vez que você ver um búfalo, lembre-se de que ele pode ter o espírito do caibisonte. Não é incrível como a natureza conecta as espécies? Prepare-se para se surpreender com o Festival Falas em Valência. Esta festa vibrante é famosa por suas impressionantes estátuas gigantes, conhecidas como falas, criadas por artistas locais. Todo ano, a cidade se enche de emoção quando essas figuras colossais, muitas vezes retratando cenas satíricas ou personagens famosos, são feitas com precisão e criatividade. O festival começa com desfiles, fogos de artifício e música, atraindo multidões de todos os lugares para se juntar à diversão.
No momento culminante desse espetáculo, as estátuas gigantes são queimadas em uma emocionante exibição de fogo e luz, marcando tanto um final dramático quanto um novo começo. As pessoas se reúnem para testemunhar essa transformação ardente, preenchendo o ar com gritos de alegria e suspiros de admiração. Essa tradição única não só demonstra o talento artístico, mas também encarna o espírito comunitário, enquanto os moradores se unem para celebrar sua cultura. Você está pronto para vivenciar este festival de fogo? Incrível, mas é verdade. As maçãs têm ancestrais selvagens. As maçãs, a fruta favorita em lancheiras e tortas, na verdade vem do Cazaquistão. Lá você pode encontrar variedades selvagens que encantam seu paladar com aromas de rosas, morangos e até doces. Não é interessante? A maioria das maçãs que comemos hoje descende de apenas 2 árvores antigas, revelando uma história genética fascinante. Isso significa que cada maçã que você morde carrega um legado que remonta a milhares de anos. A diversidade de sabores das maçãs no Cazaquistão mostra o potencial para criar variedades ainda mais únicas. Então, da próxima vez que você comer uma maçã crocante, pense na longa jornada que ela fez no tempo e como ela nos conecta a um país distante, cheio de maravilhas frutais. Você já experimentou uma variedade selvagem de maçã? Difícil de acreditar, mas os terapsídeos já habitaram a Terra. Essas criaturas incríveis viveram há mais de 250 milhões de anos na região do atual estado da África do Sul, muito antes dos dinossauros. Os terapsídeos não eram apenas répteis comuns. Eles se pareciam muito com mamíferos e mostravam sinais precoces de características que associamos aos mamíferos modernos. Por exemplo, eles tinham dentes diferentes, o que significava que possuíam dentes especializados para funções variadas, como mastigar e rasgar alimentos, ao contrário de seus parentes mais simples. Esse passo evolutivo foi importante, pois abriu caminho para o florescimento dos mamíferos em um mundo dominado por répteis. Os terapsídeos também tinham uma postura mais ereta, o que lhes permitia se mover melhor e serem mais ágeis em seu ambiente. Compreender essas criaturas notáveis nos ajuda a valorizar como a vida na Terra mudou ao longo de milhões de anos. Não é incrível pensar na história antiga que moldou os mamíferos que conhecemos hoje? Júpiter, o gigante do nosso sistema solar. Essa enorme planeta é tão grande que pesa mais que todas as outras planetas juntas. Imagine que todas as outras planetas do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno, estão unidas. E mesmo assim, Júpiter seria maior, mais largo e mais pesado. Com um diâmetro de cerca de 139.822 quilômetros, Júpiter é mais de 11 vezes mais largo que a Terra, e cabem mais de 1.300 terras dentro dele. Sua gravidade poderosa é uma das razões para seu forte campo magnético e seus muitos satélites que somam 79. A atmosfera de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio e hélio, criando nuvens e tempestades impressionantes, incluindo a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a Terra que já dura séculos. Pesquisas de sondas espaciais, como Galileu e Juno, revelaram muito sobre esse gigante, mas ainda há tanto a descobrir. Ao olhar para o céu noturno, é interessante pensar sobre a grandeza e a complexidade de Júpiter. Que mistérios ele pode esconder para futuras explorações espaciais? Nós realmente imitamos as emoções dos outros? Com certeza. As pessoas têm uma incrível capacidade de refletir inconscientemente os sentimentos e comportamentos de quem está por perto. Por exemplo, se você está em uma sala onde todos estão rindo, é provável que você comece a rir também, mesmo sem entender o que é engraçado. Esse fenômeno é chamado de contágio emocional e mostra como nossas percepções podem ser influenciadas pelas expressões e ações dos outros. Pesquisas indicam que, ao ver alguém sorrindo, nosso cérebro pode gerar sentimentos semelhantes, fazendo-nos sentir mais felizes. Esse comportamento de imitação também pode ocorrer com tristeza, raiva ou estresse, afetando nossos pensamentos e ações. Então, da próxima vez que você perceber que está refletindo o humor de outra pessoa, lembre-se, não é só você. É uma reação humana natural que nos conecta e ajuda a formar nossas experiências compartilhadas. Não é fascinante? Difícil de acreditar, mas a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Os cientistas descobriram isso usando um método chamado datação radiométrica. Essa técnica estuda a decomposição de elementos radioativos em rochas, que funcionam como relógios naturais.
Medindo a quantidade desses elementos e seus produtos de decomposição, os pesquisadores podem determinar com precisão quanto tempo se passou desde a formação da rocha. Esse processo nos ajuda a entender não apenas a idade da própria Terra, mas também a idade de meteoritos e amostras lunares, nos dando uma visão da história antiga do nosso planeta. Imagine o que aconteceu durante todo esse tempo, desde a formação dos continentes até o surgimento dos dinossauros e, finalmente, dos humanos. Nossa Terra testemunhou inúmeras mudanças. Então, da próxima vez que você olhar para uma pedra ou uma montanha, lembre-se de que isso faz parte de uma história que remonta a bilhões de anos. Quais outros mistérios nos aguardam de tempos tão antigos? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Você vai se surpreender ao conhecer o Iron Cub 3. Desenvolvido por mentes brilhantes do Instituto Italiano de Tecnologia, o Iron Cub 3 é uma criação revolucionária no mundo da robótica. Com 6 pés e 3 polegadas de altura, este robô humanoide não é apenas uma atração. Ele vem equipado com tecnologias avançadas de propulsão que permitem que ele voe. Imagine um robô que pode abrir portas ou até mesmo salvar pessoas em situações de emergência. O Iron Cub 3 é capaz de fazer ambas as coisas. Esta incrível máquina representa um grande avanço na robótica móvel, especialmente para tarefas complexas que exigem agilidade e inteligência. À medida que a tecnologia robótica avança, máquinas como o Iron Cub 3 podem transformar operações de resgate, resposta a desastres e muito mais. Quais outras tarefas incríveis esses robôs poderão nos ajudar a realizar no futuro? Você ficará surpreso ao descobrir que os elétrons podem viver para sempre. A teoria quântica, uma área fascinante da física, sugere que essas pequenas partículas podem existir indefinidamente. Ao contrário de muitas outras partículas que se desintegram ou se transformam com o tempo, os elétrons podem manter sua existência. Mas como isso é possível? Essa ideia se baseia no fato de que os elétrons não são apenas partículas, eles também apresentam propriedades de ondas. Essa natureza dual permite que eles explorem diferentes estados e configurações, o que parece contradizer nossa compreensão cotidiana do tempo e da desintegração. Seu comportamento sugere um nível mais profundo da realidade, onde as regras clássicas nem sempre se aplicam. Enquanto os cientistas continuam a estudar fenômenos quânticos, obtemos uma visão do complexo universo que desafia nossas percepções. Então, será que entender a durabilidade dos elétrons pode levar a avanços em tecnologia ou energia? As possibilidades são tão empolgantes quanto infinitas. Em Illinois, existe uma lei estranha que proíbe pescar enquanto se está em cima de uma girafa. Essa norma inusitada provavelmente surgiu por causa da preocupação com os animais e da absurdidade da ação. Imagine como deve ser difícil pescar, equilibrando-se em uma girafa alta e instável, tanto para o animal quanto para a pessoa. Essas leis mostram que a sociedade se preocupa com os animais e os respeita, colocando seu bem-estar em primeiro lugar. É também um lembrete divertido de que até as regras mais estranhas têm um lado sério, muitas vezes voltado para proteger tanto os animais quanto os humanos. Então, da próxima vez que você for pescar em Illinois, lembre-se de que é melhor manter os pés no chão, a menos que você queira ter um encontro com a lei. Acredite ou não, mas havia um assistente real. Esse título peculiar pertencia a um assistente do rei Henrique VIII, que tinha uma das tarefas mais íntimas na corte. Imagine, embora os reis sejam frequentemente vistos como governantes poderosos, esse assistente cuidava da higiene pessoal do rei. Sim, você não ouviu errado.
O assistente real ajudava Henrique em tudo, desde se vestir até ir ao banheiro, mostrando o lado menos glamuroso da vida real. Esse cargo não era apenas sobre apoio, ele trazia influência e poder, já que esses assistentes costumavam ouvir segredos e decisões reais. A existência de tal função destaca o quão humanos e próximos podem ser, até os monarcas mais poderosos. Então, da próxima vez que você pensar em reis, lembre-se de que eles também precisam de ajuda nas tarefas do dia a dia. Que interessante! Incrível, mas os camaleões escalam bem as árvores. Esses seres fascinantes têm uma estrutura única nas patas, chamada de patas zigodáctilas, que são feitas para agarrar galhos. Isso significa que cada pata tem 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, garantindo uma boa aderência na casca e nos galhos. Imagine que seus dedos podem se prender a um galho de diferentes ângulos. Essa habilidade de agarrar é essencial para o seu modo de vida, já que os camaleões vivem principalmente nas árvores, onde precisam se mover de forma segura e discreta. Suas patas incríveis, junto com a capacidade de mudar de cor, ajudam-nos a se camuflar enquanto caçam insetos ou se escondem de predadores. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, reserve um momento para apreciar não apenas suas cores vibrantes, mas também suas incríveis habilidades de escalada. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver na natureza? O que realmente estava por trás dos avisos sobre o rosto da ciclista? No século XIX, as mulheres enfrentaram problemas incomuns ao começarem a andar de bicicleta, um dos quais era a estranha ideia do rosto da ciclista. Esse termo se referia às expressões faciais exageradas que, acreditava-se, as mulheres faziam enquanto pedalavam. A sociedade achava que essas expressões, causadas pelo vento e pelo esforço, poderiam distorcer a beleza feminina e até prejudicar a saúde. Críticos afirmavam que andar de bicicleta levaria as mulheres a adotarem características consideradas não femininas, o que era um grande problema em uma época que valorizava a aparência delicada. Apesar dos avisos, andar de bicicleta se tornou extremamente popular entre as mulheres, simbolizando liberdade e independência. Muitas mulheres abraçaram essa nova atividade, desafiando estereótipos e normas sociais. A própria ideia do rosto da ciclista agora parece engraçada, mas destaca como as expectativas sociais podem moldar a percepção e o comportamento. Não é incrível como avançamos desde então? Você sabia que a planta Jeffersonia homenageia Thomas Jefferson? Essa bela planta é uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, graças ao botânico Benjamin Smith Barton, que a descreveu em 1792. Jefferson não era apenas um político, mas também um apaixonado por botânica e plantas, que ele explorou através de seus jardins e cartas. Ele até trocou correspondências com outros naturalistas sobre diferentes espécies de plantas que cresciam em sua propriedade em Monticello. Reconhecendo o interesse de Jefferson, Barton decidiu nomear a planta Jeffersonia em respeito à sua contribuição para a ciência. Essa planta, frequentemente encontrada em florestas sombreadas, encanta com suas delicadas flores brancas que florescem na primavera. Jeffersonia não só lembra os interesses de Jefferson, mas também destaca como a natureza e a história estão interligadas. Então, da próxima vez que você ver a planta Jeffersonia, lembre-se de que ela carrega um pedaço da história americana. Não é incrível como as plantas podem nos conectar com figuras influentes do nosso passado? Você sabia sobre o efeito da cobra na Índia? Esse fenômeno interessante começou quando o governo britânico ofereceu recompensas por cobras mortas para resolver o problema do aumento de serpentes. No início, as pessoas viram isso como uma maneira fácil de ganhar dinheiro e começaram a caçar cobras, mas logo inventaram um plano mais esperto. Começaram a criar cobras para aumentar seus lucros. Quando o governo percebeu que isso estava causando o efeito oposto e decidiu parar os pagamentos, os astutos criadores de cobras soltaram seus animais de volta na natureza. Em vez de resolver o problema, essa ação aumentou a população de cobras, criando uma situação ainda pior. O efeito da cobra destaca como decisões bem intencionadas podem, às vezes, levar a resultados inesperados e contraproducentes. E isso nos ensina uma lição importante sobre a necessidade de pensar nas nossas ações e suas possíveis consequências. O que torna o steak tartare tão atraente? O steak tartare é um prato clássico francês que encanta os gourmets ao redor do mundo. Feito com carne bovina, crua picada finamente, este prato vai além da carne. É uma deliciosa combinação de sabores e texturas, geralmente servido com alcaparras, cebola e uma gema de ovo rica.
Cada ingrediente desempenha um papel importante no aprimoramento do sabor. As alcaparras adicionam um toque picante, enquanto a cebola traz uma textura crocante. Os amantes da culinária apreciam o steak tartare por sua frescura e experiência gastronômica única. Quer experimentar esse prato em casa? Basta garantir que você use carne de alta qualidade e adicione suas especiarias favoritas. Seja em um restaurante chique ou pela primeira vez, o steak tartare promete uma aventura de sabores inesquecível. Então, pronto para experimentar? É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação. Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington. Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? E se eu te contar sobre o poderoso viaduto da China? A ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai possui uma ponte impressionante, capaz de suportar condições climáticas extremas, como ventos fortes e terremotos. Essa maravilha da engenharia se estende por grandes distâncias e exigiu incríveis 10.000 toneladas de aço para sua construção, o suficiente para construir uma ponte que poderia dar a volta ao planeta pela metade. Construída com precisão e resistência, a ponte não só suporta trens de alta velocidade, mas também é um testemunho da arte da engenharia moderna. Seu design elegante e estrutura robusta garantem segurança e durabilidade, demonstrando o compromisso da China com o desenvolvimento de infraestrutura de transporte avançada. Enquanto os trens atravessam essa ponte monumental, os viajantes podem apreciar vistas deslumbrantes, sentindo-se seguros graças ao design inovador. Não é incrível como tecnologia e natureza podem se unir em formas tão inspiradoras? Você sabia que o horário de início das aulas pode ser chocante? No ICEUA, muitas escolas começam as aulas às 7 da manhã, o que significa que os alunos frequentemente precisam acordar às 5. Esse despertar cedo pode ser difícil para os adolescentes, cujos corpos naturalmente preferem dormir mais tarde e por mais tempo. Na verdade, pesquisas mostram que a falta de sono pode causar dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de aprendizado. A Academia Americana de Pediatria recomenda que as aulas do ensino médio comecem não antes das 8h30 da manhã, para ajudar os alunos a terem o descanso necessário. Mudar o horário de início das aulas pode melhorar não apenas o sono, mas também o desempenho acadêmico e a saúde geral. Algumas escolas já fizeram essa mudança, resultando em alunos mais felizes e alertas. Então, por que tantas escolas ainda mantêm esses horários tão cedo, apesar dos riscos? Você pode se surpreender. As abelhas reconhecem rostos humanos. Estudos mostram que as abelhas conseguem realmente identificar rostos humanos, juntando características como olhos, nariz e boca. Imagine uma pequena abelha voando ao seu redor e analisando seu rosto da mesma forma que você faz com outras pessoas. Essa habilidade incrível ajuda as abelhas a se orientarem no ambiente e a lembrarem de pessoas que podem tê-las afastado. Então, se você é uma daquelas pessoas que já encontrou uma abelha, ela pode voltar com uma pequena mágoa. Essa habilidade cognitiva inteligente mostra que até os insetos minúsculos têm cérebros complexos, capazes de realizar tarefas de memória complicadas, desafiando nossas ideias sobre como diferentes espécies percebem o mundo. Na próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que ela também pode te reconhecer, então seja gentil e não a afaste. Que incrível! Você sabia que o cristianismo e o islamismo são as principais religiões do mundo? Essas duas crenças têm as maiores comunidades do planeta, cerca de 2,3 bilhões e 1,9 bilhões de seguidores, respectivamente. Isso significa que quase metade da população mundial se identifica com uma dessas religiões.
O cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, enfatiza o amor, o perdão e a comunidade. Ele possui várias denominações, incluindo catolicismo, protestantismo e ortodoxia, cada uma com suas crenças e práticas únicas. Por outro lado, o islamismo se baseia nos ensinamentos do profeta Maomé e se concentra nos 5 pilares, que orientam a vida cotidiana e promovem a unidade entre os crentes. É importante notar que ambas as religiões têm raízes comuns no Oriente Médio e influenciam culturas e histórias ao redor do mundo, tornando-se fundamentais na formação de valores sociais, leis e diálogos interreligiosos. Sua presença significativa destaca como essas duas religiões ressoam com bilhões de pessoas, criando comunidades que buscam paz e compreensão. Dado seu impacto, como você acha que essas crenças influenciam a sociedade global hoje? Imagine viver com 2.000 aranhas marrom. Uma família no Surrey conseguiu conviver com essas criaturas assustadoras por 6 meses, capturando impressionantes 2.055 aranhas durante suas caçadas noturnas. Embora muitos temam o veneno da aranha marrom, conhecida por sua mordida dolorosa, a experiência dessa família traz uma reviravolta inesperada. Apesar de estarem cercados por milhares dessas aranhas, nunca foram mordidos, o que pode indicar que essas aranhas não são tão perigosas quanto se pensa. As aranhas marrom costumam morder apenas se provocadas ou ameaçadas, preferindo fugir das pessoas. A história dessa família desafia nossas ideias sobre o perigo na natureza e nos lembra que nem toda criatura assustadora representa uma ameaça séria. Em vez de chamar o serviço de controle de pragas, eles optaram por uma abordagem aventureira, estabelecendo uma conexão única com seus vizinhos peludos. Então, talvez essas aranhas tão conhecidas mereçam uma segunda chance em nossa percepção como vizinhos inofensivos. Veja este incrível cachorro skatista em ação. Este adorável cão conquistou a internet com suas impressionantes habilidades no skate. Ele demonstra agilidade e coordenação, desviando facilmente de obstáculos enquanto desliza sobre a prancha. Os donos compartilham vídeos onde o cachorro manobra habilidosamente em zigue-zague, mostrando uma combinação maravilhosa de brincadeira e talento. Isso não só parece legal, esse cachorro impressiona constantemente os espectadores com sua capacidade de manter o equilíbrio e controlar com precisão. A alegria em seu rosto enquanto anda de skate é contagiante, inspirando muitos a se perguntarem se seus pets poderiam tentar isso. Já imaginou como seria divertido ensinar seu cachorro essa habilidade única? Pessoas ao redor do mundo estão encantadas com esse skatista peludo, o que gera discussões sobre a conexão entre pets e seus donos. Além disso, é um lembrete do que os animais podem fazer quando são incentivados a desenvolver seus talentos. Quais outras habilidades incríveis nossos pets escondem? Quando a galinha dança sem mover a cabeça. Essa habilidade incrível é um dos truques engenhosos da natureza. As galinhas conseguem mover o corpo em todas as direções sem virar a cabeça, como se tivessem um estabilizador interno. Imagine caminhar sem tirar os olhos da sua comida favorita. Essa característica física única as ajuda a se concentrar no mundo ao redor, facilitando a detecção de predadores ou de comida saborosa. Quando elas andam, pulam ou se viram, suas cabeças permanecem imóveis, o que ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação. Focadas, elas conseguem reagir rapidamente às mudanças no ambiente, o que é vital para a sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma galinha bicando o chão ou cavando, preste atenção. Elas se movem de forma suave e confiante, sem desviar o olhar. Em um mundo cheio de distrações, podemos aprender muito com nossos amigos emplumados sobre como manter o foco e estar atentos ao que nos rodeia.